Eu quero, nesta noite, poder dividir com você a bênção da palavra de Deus. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se você não tiver, aqui tem Bíblias. É no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo de número 11. Glória a Deus. Achou? Glória a Deus. Alguém está sem a Bíblia? 11. Todo mundo com a Bíblia? Glória a Deus. É muito importante. Achou, Lucas? Glória a Jesus. Sempre quando nós vamos iniciar uma leitura da Bíblia, é importante fazer uma oração antes para Deus dar sabedoria, para Deus dar entendimento. João capítulo 11. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a Deus a direção do Teu Espírito Santo, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E esta palavra, meu Pai, não é palavra do homem, mas é palavra de Deus. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e os nossos corações abertos também, Senhor, para poder aceitar a Tua gloriosa palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, através desta gloriosa e santa palavra que nós vamos ouvir nesta noite. Usa o servo do Senhor para falar e também para ouvir, porque eu também sou ouvinte do Senhor. Se fizerdes a nós este bem, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui trata-se da ressurreição de Lázaro. O texto é um pouco comprido, por isso que nós vamos dar uma corrida, tá? E eu gosto que os pequenos leem, para eles poderem. Mas vamos ver aí os versículos que nós podemos, que fica mais fácil para eles ler. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O Caio pode ler o 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Lucas, pode ler o 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então, disseram-lhe, pois, os discípulos do Senhor: se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro,
mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Alguém quer ler o 14? Leia, Kelly. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo para ter com Maria e com Marta para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir quando? Na ressurreição, no último dia. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, veja bem, amados, esse Lázaro era um grande amigo do Senhor Jesus. Lázaro, Marta, Maria. E eles moravam na Judéia, né? Isto. E o Senhor Jesus tinha estado na Judéia e eles tentaram, os fariseus, os saduceus, o povo religioso daquela época que não criam no Senhor Jesus, eles tentaram apedrejar o Senhor Jesus, porque ele falava a verdade e eles não gostavam. E então Jesus, fugindo e entre aspas, fugindo daquele apedrejamento, ele foi para outro lugar. E agora chegando, aqui, vamos voltar aqui no versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e Maria. Então eles moravam em Betânia. E Jesus, vamos ver aonde Jesus estava aqui. Vamos encontrar aqui aonde Jesus estava. O versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para onde? Para a Judéia. Quer dizer, que eles estavam na Galileia. E ali na Judéia era onde tentaram apedrejar ele. Mas o Lázaro morava ali na Judéia, em Betânia. E quando o Lázaro ficou enfermo, mandaram a notícia ao Senhor Jesus que fosse visitar o amigo. Mas Jesus demorou, mas aqui fala, 2 dias, né? 2 dias. E aí quando o Senhor Jesus, quando eles começaram, 15, aqui diz 15 estádios, 15 estádios de futebol. Quando fala 15 estádios, dá uma... Eu tenho marcado aqui as medidas, mas dá 150 metros, mais ou menos, cada estádio. Então, provavelmente que uma distância daqui, quase perto do centro da cidade.
E então o Senhor, mas voltando ao texto, o Senhor Jesus demorou 2 dias e daí voltou. O Tomé não queria voltar. Ele disse, nós vamos com eles também, falou para os outros apóstolos, para morrermos com eles. Por que o Tomé disse isso? Porque eles tentaram apedrejar Jesus. Ele falou, agora nós voltamos, eles matam todos nós. Bom, desculpa. Voltando aqui ao texto. Jesus amava o Lázaro e também a Marta. Agora no versículo 4, eu gostaria que você voltasse comigo ao versículo 4. Ele diz, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, queridos irmãos, trazendo isso para os dias de hoje, existem coisas na vida de cada um de nós, que acontece na vida de cada um de nós, que é para a glória de Deus. Deus aparentemente deixa acontecer na minha vida, na sua vida, algumas coisas, que é para a glória de Deus. Quantas pessoas, eu que tenho mais de 20 anos de ministério pregando, eu já vi tantas coisas acontecerem, coisas que às vezes, a princípio, não são notícias boas, mas depois, aquilo que aparentemente seria ruim, Deus torna em bênçãos. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas têm de ficar doente, cai num leito de um hospital. Se você liga a televisão, se você ouve o rádio num programa evangélico, você já vai ver quantas pessoas que caíram, que bebiam, que se prostituíam, que eram drogados, que era traficante, que era isso, que era aquilo, depois que caiu numa enrascada para ele sem saída, aí Deus pôde entrar com providência. Enquanto o querer da pessoa está na frente do querer de Deus, Deus não pode agir. E existe 2 tipos de fé, que nós já vamos ver também. 2 tipos de fé. Uma fé mais parecida com esperança e uma outra fé realizadora. Então, a princípio, vamos guardar isso. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que Deus permite para a sua glória, para a glória de Deus. Você sabe o preço, você imagina o preço que Jesus pagou pela sua alma? Pela minha alma? Pastor, mas eu nem lá não estava. Mas ele já sabia que o mundo não ia acabar em 2012. Né? Era 21 de dezembro de 2012, né? Mas ele já sabia. E quantas almas o Senhor já, de 2012 para cá, daquele dia para cá, quantas pessoas já aceitaram o Senhor Jesus? Porque por elas ele derramou o seu sangue, por elas ele foi crucificado, por mim, por você, para que você não venhamos a ter, porque a vida aqui consiste em 90, 100 anos, o Niemeyer viveu 104, né? 104 anos, parece 105 quase. Mas a vida aqui não passa muito disso. Agora, e depois daqui? Para aqueles que creem, porque tem gente que acredita que saiu daqui e acabou tudo, né?
Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, a partir do momento que nós cremos que existe uma vida depois dessa, então é aí que entra Jesus para nos dar a vida eterna. 100 anos não é nada. Agora, com Ele nós vamos viver 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão, a eternidade. E foi para isso que Jesus veio, para levar a gente para esse lugar que o Adão perdeu junto com a Eva por causa do pecado. E Jesus veio resgatar esse povo. Por isso que aí, quando Satanás foi expulso lá do paraíso, Satanás não tem mais volta para lá. Por isso que ele disse, já que eu não posso voltar para lá, eu vou tirar o máximo de pessoas, que nós somos a imagem e semelhança do Altíssimo, né? O máximo de pessoas que eu puder, eu vou tirar da presença dele, já que eu não volto para lá mesmo. Então eu vou tocar na criatura de Deus. E é por isso que ele batalha, que a nossa briga não é contra as pessoas. Quando acontece alguma coisa de ruim, uma pessoa agride você, uma pessoa maltrata você, uma pessoa te assalta, uma pessoa rouba, uma pessoa faz mal para você, na verdade ela está sendo usada por um outro espírito, que não é o Espírito de Deus. É o espírito daquele que veio para matar, roubar e destruir. Está aqui em João 10:10. Quer ver? Volta aí, para você ver. Nós estamos em João 11. Olha o que está escrito em João 10:10. Pode ler, Emerson. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Então, quem é o ladrão? O diabo. Deus não é ladrão. O diabo, o ladrão, veio só para matar. Os 3 serviços que ele sabe fazer é esse: matar, roubar e destruir. Aonde há destruição, ali está a obra do bicho. Aonde tem morte que não seja essa morte natural do homem, natural por velhice, ou seja lá por que causa for, aonde tem uma morte prematura, ali tem dedo. Então, agora, Jesus chegou lá na aldeia de Betânia. Vamos aqui para frente. Jesus chegou lá na aldeia de Betânia. Vamos pular lá para o versículo de número 17. Chegando Jesus, no caso, voltou cansado, imagina. Encontrou Lázaro o quê? Havia sido enterrado. Quantos dias? 4 dias. Porque Betânia ficava então cerca de 15 estádios. Essa Bíblia tua aí não fala dos 15 estádios, não clareia, porque ela é a linguagem de hoje? Na minha toca do pai, né? Ah, é. Aquela linguagem de hoje, ela traduz. Mas tudo bem. Então, aí aqui nós podemos ver que esses 15 estádios, e aqui o 19 diz que eles estavam chorando. No 20, a Marta, quando soube que Jesus chegou, saiu ao seu encontro. Maria não foi. Aí, olha só, agora aqui entra uma questão de fé, ó. Disse, pois, Marta ao Senhor Jesus: se estiveras aqui, o que aconteceria? Não teria morrido meu irmão. Por quê? Na tua concepção, por que ela disse essas palavras? Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, o Lázaro não teria morrido. Por quê? Porque ela tinha visto Jesus fazer muitos milagres.
Porque ela tinha visto Jesus curar leprosos. Ela tinha visto Jesus fazer grandes sinais. Então, ela sabendo que Jesus amava o seu irmão Lázaro, ela disse assim: eu tenho certeza que se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, Senhor Jesus. Aí no outro versículo, o que ela diz? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, mas também agora, Senhor Jesus, eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concede, porque o Pai sempre, o Senhor sempre pediu e o Pai sempre te dá. Ela tinha uma certeza, uma confiança no Senhor Jesus, porque ela tinha ouvido muitas pregações do Senhor Jesus. Uma certa feita, o Senhor Jesus pregou na casa delas, de Marta, Maria. Você já ouviu a pregação de Marta? Marta, por que você anda inquieta, Marta? A Maria está ouvindo, está pegando a melhor parte, Marta. Você só pensa em trabalhar. Você não tem um tempo para ouvir a palavra de Deus, Marta. Andas inquieta. Então ela sabia, queridos irmãos, ela sabia o que poderia acontecer se o Senhor Jesus estivesse ali antes de Lázaro morrer. Mas ela disse: mas ainda agora, Senhor, eu sei que tudo, essa palavra tudo é muito forte, ó. Mas também sei que agora mesmo, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. A fé, ela é realizadora. Na semana passada, na quarta-feira, semana passada, nós determinamos lá na outra igreja, tem uma senhora que a filha dela está grávida para ter nenê até o final do mês. E aí, ela disse para mim: pastor, mas a minha filha é a primeiro neto dela que está para vir. Ela falou assim: minha filha está para ganhar nenê e o médico diz, pastor, vamos orar, porque o médico diz que a criança ela vai sair da sala de parto e vai para a cirurgia do coração. Diz que a criança está com um sério problema de coração. Vai sair do ventre e já vai para a sala de cirurgia. Aí eu disse para ela: você já orou com a tua filha no ventre, quando a tua filha está grávida, você orou? Não, eu orei, coisa e tal. Eu falei: pois então, nós vamos fazer uma oração aqui agora. Nós estávamos terminando aquela campanha da água para o vinho, e falando nisso, nós vamos começar ela de novo em fevereiro, porque olha, tanto aqui como lá, bênçãos o povo recebeu, e as pessoas estão pedindo para nós começar novamente essa campanha, a transformação da água para o vinho. E na quarta-feira, semana passada, queridos irmãos, ontem ela chegou lá e disse: pastor, a minha filha foi no outro médico, não sei fazer ecografia, não sei o que foi. Ela me falou, eu esqueci agora no momento. Ela disse: o médico olhou a criança e ela contou para o médico do problema da criança, e o médico disse: você que tem problema de coração? Aí ela falou: não, eu não tenho problema de coração. Aí a criança falou: não, tem alguma coisa errada. Essa criança não tem problema de coração. Você tem que ver direitinho com o médico, porque essa criança, de quarta-feira para cá. A outra senhora não resistiu e levantou e contou: pastor, eu fui no ano novo, lá para Rebouças, na casa do meu irmão, nós fazendo essa campanha. O meu irmão bebeu a vida toda bebeu. A vida toda. E eu cheguei lá agora. E ele sabe que eu faço campanha aqui por ele. Eu cheguei lá agora no ano novo e ele falou: bebida,
nunca mais na minha boca entra. Você viu? Ela contando, chorando. Pastor, e ele ainda amaldiçoando aquela bebida. Ele falou, esse diabo não entra mais pela minha boca. Não entra mais. E disse ainda para ela, fala lá para o teu pastor orar pelo filho, que tem um filho que tem um problema lá. Para a gente fazer a campanha por ele, que o rapaz também está com problema. Então, você vê, a fé dessa pessoa aqui alcançou a família lá. A intercessão. Agora, você veja uma coisa, a Marta tinha fé no Senhor Jesus. Mas quando Jesus diz, o teu irmão há de ressurgir, cadê a fé da Marta? Olha o que ela disse no versículo. Leia de novo para você ver. Quando ele disse aqui, no 23, teu irmão há de ressurgir. Olha o 24, o que ela disse. Leia, por favor, de novo, em voz alta. Quem quiser. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Aí, tá vendo? Mas no último dia... No último dia era muito longe. Jesus queria agora. Jesus queria... É para hoje. É para hoje. Então Deus, queridos irmãos, Deus tem coisas nas nossas vidas que é para tempos distantes. É esperança. E tem coisa que é para agora. Agora tudo vai depender da sua fé, da minha fé, se eu acredito realmente que tudo o que eu chegar com fé em Jesus Cristo, para Ele interceder por nós junto ao Pai, Jesus é Ele. Ele diz, eu sou o caminho, não sou um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Está lá em Romanos. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que chora pelo seu problema diante de Deus. Que chora pelo meu problema. Mas quando você crê, quando eu creio, qual é o seu problema? Quando o cego chegou para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que o Senhor Jesus diz para ele, o que queres que eu te faça? O que você quer? Ele disse que eu volte a ver, lógico. Aí o Senhor Jesus diz, seja feito conforme a sua fé. Então, queridos irmãos, agora não adianta nós chegarmos, nos tornarmos apenas religiosos, chegar aqui, ler a palavra, ouvir a palavra, você deixou a sua casa, eu deixei a minha, o trabalho, para chegar aqui, ver, ouvir, era assim que eram os fariseus, que queriam matar Jesus, que queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque a oração deles não realizava nada. Eles eram apenas religiosos. Agora, a oração feita no nome de Jesus, o que ele mesmo diz? Se disseres a esse monte, e não duvidar no seu coração, se duvidar, não diga. Mas se você disser para esse problema, sai da minha vida. Sai da minha família. E se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. É o que disse Jesus. Então Jesus, aqui a Marta, ela lançou a sua fé para a esperança. Eu sei que o meu irmão há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus então disse para ela, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, o que vai acontecer? Ainda que seja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, o que vai acontecer com ele? Nunca morrerá, não morrerá eternamente. É aquilo que nós falávamos. Pode ler, Lucas. Lê.
ao 18, agora na linguagem de hoje, vamos ver aí. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros? Hoje então nós estamos... É bem pertinho mesmo. Mas é aquilo que eu falava, pai, dos 48 do segundo tempo, né? Jesus esperou chegar. Esperou chegar, exatamente. Exatamente. Era esse ou era o outro? Era esse, filho. Mas 3 quilômetros está bem perto, né? Daqui na Coca mesmo. Então nós estávamos querendo esticar a viagem do mestre, né? Glória a Deus. Aí, irmãos, ele diz aqui: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, se você crê em Jesus, se eu creio em Jesus, isso aqui é esperança, né? É esperança, é para tempos distantes. Outra coisa, quer ver o que é esperança? A volta de Cristo. Quando que Jesus vai voltar? Você acredita que Jesus voltará um dia, sim ou não? Mas nós não sabemos. Então isso é esperança. Nós temos esperança que Jesus voltará um dia. Isso é esperança. Agora a fé é realizadora. A fé, ela quer trabalhar. Então é isso que Jesus estava falando aqui com Marta. 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido, olha só, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quer dizer, ela acreditava tudo que Jesus falava, só que a fé que ela tinha não alcançava milagres. Estão entendendo, irmãos? Então, o que Deus está falando para nós hoje, que nós precisamos trazer para dentro de nós uma fé realizadora, uma fé que realize. Uma fé que opere milagres. E isso não pode ser só o pastor. Todos nós temos uma porção de fé. E a tendência dela é aumentar a cada dia, se nós a colocarmos em prática nas pequenas coisas, depois nas coisas maiores, e ela vai realizando. E ela vai realizando. A Marta, ela não tinha uma fé realizadora. Por isso, ela tentava convencer o Senhor Jesus com palavras. 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou a sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi falar com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, o que ela diz? Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo? Porque elas não tinham a fé para repreender aquela doença. Sabe, queridos irmãos, você, eu, nós, pelo menos a gente tem que falar: Deus, a situação está assim ou está assado. Esse menino está com problema, eu estou com essa enfermidade, apareceu essa enfermidade no meu corpo, ou alguém, ou coisa. O que surgiu esse problema? Mas eu vou determinar em nome de Jesus, para que a bênção, para que eu use a minha fé e a bênção chegue na minha vida. Eu vou usar a minha fé. Irmãos, irmã, se aquilo não acontecer, não é culpa tua, porque você usou a fé e eu usei a fé e eu criei. Agora, porque não aconteceu, aí já não é problema nosso, mas a nossa grande virtude é de crer e não duvidar. Mas a maioria das vezes que você não duvida, dá certo. Se você tiver uma vida com Deus, se eu tiver uma vida com Deus,
se eu me entregar para Jesus e falar, Senhor, eu não duvido de uma vírgula da tua palavra, você pode colocar a tua fé em ação, que dificilmente dá errado. E aí, então, ela disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí nós paramos no 33, né? Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E aí vem o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. No espírito humano, né? Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se no espírito em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus o quê? Olha a fé de Marta. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. 40, Jesus disse, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Então, queridos irmãos, aqui entre o 39 e o 40, nós temos que fazer um comentário, porque isso aqui acontece muito com a gente. Essa pedra que Jesus mandou que tirasse, essa pedra, ela representa nas nossas vidas um empecilho. Essa pedra representa tantas coisas. Essa pedra representa a incredulidade, que não deixa a bênção chegar, porque a pessoa não acredita. É uma pedra, a pedra da incredulidade, a pedra do orgulho. Mas tem que tirar. O primeiro passo, sabe? O primeiro passo, a pessoa precisa de uma bênção, mas ela tem que dar o primeiro passo. E ela não vou. Por quê? Porque é uma pedra. É um obstáculo. A pedra, por isso que dessa aqui diz aquele ditado popular, uma pedra no sapato, né? Não deixa a pessoa caminhar, né? Uma pedra no sapato, a pessoa pode por menor que seja, não deixa a pessoa agir, incomoda. Então a pedra, ela representa para nós obstáculos que impedem cada um de nós tomar posse da bênção. E existem várias pedras. Se você, se nós fecharmos os nossos olhos agora e olharmos para situações de nossas vidas, o porquê que nós não avançamos mais, porque teve muitas pedras que nós não tiramos do caminho. E esse caminho pode ser o nosso caminho, o caminho nosso mesmo, não tiramos. E essa pedra fez com que Deus não pudesse realizar o milagre, porque Jesus disse o quê? Então ordenou Jesus o quê? Tirai a pedra. Jesus não falou, dá licença que eu vou tirar essa pedra. Ele não disse isso não. Dá licença, sai da frente que eu vou tirar essa pedra. Ele disse, tirai a pedra. Se você tirar a pedra, grandes bênçãos vai acontecer. Mas se você não tirar a pedra, sabe? Sempre é isso. O Naamã, quando chegou na beira do rio,
O profeta Eliseu falou para ele assim, mandou dizer para ele, nem quis falar com ele porque ele era orgulhoso. Ele era leproso, mas ele era orgulhoso. E o profeta Eliseu era um profeta vidente, que via com os olhos espirituais, ele via. Já falei para vocês do profeta vidente e o profeta profeta que recebia mensagem de Deus. O profeta vidente, ele vê a situação. E o profeta então viu o Naamã chegando com toda a sua arrogância. Ele era provavelmente um capitão do exército da Síria, leproso, querendo ser curado pelo profeta Eliseu. Mas o profeta viu a arrogância, ele estava cheio de presentes, cheio de ouro para comprar a bênção. O Eliseu falou assim, mandou o menino dele, o auxiliar, vai lá e fala para ele se jogar 7 vezes no Rio Jordão. O Naamã ficou louco da vida, né? Você já deve ter ouvido essa pregação, ficou bravo. Eu vim da Síria aqui para pular nesse Rio Jordão sujo. Nossos rios lá da Síria, água limpinha, não podia eu pular lá? Eu pensei que eu ia chegar aqui, o profeta ia me atender, ia fazer um ritual comigo e coisa. Agora ele me manda eu pular no rio? Aí Deus, você veja como uma pessoa, um dos soldados falou, meu Senhor, por acaso ele não te disse? O que ele disse? Palmas para Jesus, aleluia. Aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. Uma pessoa, quando ela consegue convencer, quando você usa uma palavra que consegue convencer para o bem uma outra pessoa. E aquele moço convenceu o Naamã, né? E o Naamã foi, então se jogou, naquele rio sujo. E saiu todo lameado. E a lepra ali. Eu não falei para você, soldado? Vai de novo, Senhor. Tem gente que é assim, né? Seria incentivadora. Vai de novo, Senhor. É 7 vezes. 2 vezes. Mais sujo ainda, né? E a lepra ali. 6 vezes. Eu não falei, soldado? Olha aí, ó. Mas agora é a última, Senhor. 7. Aí ele... então tá bom, vamos ver. Quando saiu de lá, a Bíblia diz que a pele dele estava igual à pele de uma criança. Restaurada, lisinha, formosa. Viu? Então, isso é importante na vida de cada um de nós. A pedra, enquanto Naamã não tirou a pedra do orgulho, ele não conseguiu a bênção. E aqui, então, Jesus diz, tirai a pedra. Aí, a Marta ainda respondeu aqui no 40. Ó. Alguém pode ler o 40? Está vendo? Porque ela diz, já cheira mal, se tirar essa pedra todo mundo vai sair, vai ficar até ruim para minha família vai ficar desmoralizada, sabe? Vai ficar ruim para nós, 4 dias já está cheirando mal, vai pegar mal, Senhor Jesus, isso não vai dar certo. Olha a fé que ela tinha. Aí lá atrás ela disse, mas ainda hoje, Senhor, eu sei que tudo que o Senhor pediu ao Pai, Ele vai fazer para o Senhor. Está vendo? Que fé era essa? Você está vendo por que hoje em dia muitas pessoas não conseguem? Porque ela tem uma fé, ela vai na igreja, ela reza, ela ora, coisa e tal, mas quando chega a hora dela usar a fé, ela não tem. Ela não tem. Uma fé que não realiza.
E Deus, o Senhor Jesus deu vários exemplos. Uma vez ele estava, essa pregação é cumprida, mas ela vai abençoar a sua vida. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava no mar e o vento se levantou, né? Todo mundo conhece essa pregação. E Jesus estava na polpa do barco dormindo. E os discípulos, Senhor, mestre, o mar se levantou, nós vamos afundar. E Jesus falou, homens de pequena fé, porque sois assim tão tímidos. E diz, a linguagem de hoje, por isso que eu gosto da linguagem de hoje, diz, Jesus falou duro com o mar, repreendeu o vento, olha, e por acaso o vento tem ouvido? O mar tem ouvido? Mas ele disse, até o monte, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, né? Você já pode dizer para o monte sair, ele tem que sair, imagina. Aí Jesus quis dizer para eles o seguinte, eu até dormi ali, entre aspas, para ver se vocês repreendiam. Eu queria que vocês fizessem um milagre. Então hoje ainda é assim, queridos irmãos. Jesus quer que você realize. Jesus quer que eu realize coisas grandes. Coisas impossíveis para nós. Mas Ele está do teu lado, Ele está aqui. Se nós cremos que Ele está aqui, Ele quer que você realize coisas grandes. Ele quer que nós façamos milagre. Quando foi para multiplicar o pão e os pães e os peixes lá na ceia, Ele falou para os discípulos assim, para os apóstolos, Ele falou, Senhor, o povo está com fome, tem muita gente, está escurecendo. Aí Ele disse, dá vocês mesmo que comer para eles. Sabe o que eles disseram? Aonde nós vamos arrumar 40 mil reais de pães essa hora, trocado em miúdo, 6 mil denários de pão, 6 vezes 6, 36, é mais ou menos por aí. Eles já pensaram logo no dinheiro, nas padarias, não tinha nem padaria ali, que estavam no deserto. Aonde nós vamos? Jesus queria que eles realizassem um milagre. Está entendendo? Quando você, quando eu, quando nós estivermos num momento de dificuldade, não tiver ninguém por perto, Deus quer que você haja fé. Deus quer que você mesmo determine. Ah, Senhor, você olha para o céu, estou aqui só eu e Deus, não tem médico, não tem, meu Deus, é eu e o Senhor, agora é só nós dois. É porque aquele momento Deus reservou para você realizar o milagre. É isso que Deus quer. Lembra no comecinho nós vimos isso daí? É isso que Deus quer. Tem coisa que é para a glória de Deus, é para o seu crescimento espiritual. É para você determinar. E a hora que você determinar e acontecer, você vai falar, que coisa linda. Aí no versículo 41, depois de uma grande luta, o que fizeram? Tiraram a pedra. Ah, quando tiraram a pedra, Jesus ficou tão feliz. Ficou tão feliz. O que ele fez? Olha aí para você ver. Pode terminar de ler. 41. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Está vendo? Oh, Pai, graças eu te dou, porque tiraram a pedra. Louvado seja o teu nome. Tiraram a pedra. Quebrou o orgulho. Graças eu te dou. Aquela pessoa pediu perdão. Graças eu te dou. Aquela pessoa entrou na igreja, falava mal, agora ela veio, aceitou. Aquela pessoa tirou a pedra. Aquela pessoa que dizia, eu nasci assim, eu cresci igual a Gabriela, né? Eu vou morrer assim, né? Não vou falar, mas eles falam isso, né? Eu nasci tal, cresci assim, da minha religião eu não largo. E ninguém estava pedindo para a pessoa, Deus só estava pedindo para ela o aceitar como seu único Senhor e Salvador.
E quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então ela passa pelos processos que Jesus manda, batismo nas águas e outras tantas coisas. Começa tudo de novo. Você viu como é difícil? Ah, não, eu gosto de ir na igreja, mas não vem me falar de batismo, não vem me falar de ser dizimista. Pedras e mais pedras que precisam ser retiradas. Porque aí ela começa a criticar a igreja, começa a criticar o pai. E eu não estou nem falando aqui da nossa igreja, porque nós quase nem pedimos oferta aqui. Eu estou falando do coração das pessoas que têm essa tendência para se encher de pedra, coração de pedra. E a Bíblia fala do coração de pedra, coração duro. E aí tiraram a pedra, Jesus olhou para os céus e agradeceu a Deus, porque agora ele podia realizar o milagre. Não tinha empecilho na vida daquelas pessoas, não tinha mais empecilho aos olhos de Deus. E Deus então podia realizar o milagre através de Cristo. Aí ele agradeceu no 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu falei assim por causa da multidão, está vendo? Não era nem por causa dele, não. Era por causa da multidão que não tinha fé, para que eles creiam, Senhor, que tu me enviaste. E tendo dito isto, ele clamou em alta voz. O que ele diz? Lázaro, vem para fora. Por que ele clamou em alta voz? Eu sempre dizer isso. Nós já vamos terminar. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Vai tirar a rádio fora do ar aí, não? Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava lidando com o espírito da morte, autoridade. Que você sabe que a morte ainda é o nosso último inimigo a ser vencido. Jesus disse: a morte é o último inimigo do homem a ser vencido. E eu e você só venceremos a morte o dia que nós ressurgirmos para a glória de Deus. Por isso que vai haver a ressurreição. Porque a morte não é de Deus. E todo ser humano vai passar por esse ponto. E Jesus passou. Então todos nós passaremos, porque nós temos que vencer a morte. Essa morte física. Porque ela pertence ao diabo. O diabo que lançou a morte, ele veio para matar. Então, mas Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim não morrerá, ainda que morra, viverá, e passará da morte para a vida eterna. Então ele usou a autoridade e diz para a morte: solte Lázaro, solte Lázaro. Depois, na sua morte, nos 3 dias que ele morreu, desceu ao inferno e tomou a chave da morte de Satanás. Foi depois de morto, nos 3 dias, e ressuscitou com a vitória. Aqui ele teve que gritar e o inferno se abriu e soltou o espírito de Lázaro. E olha só o que aconteceu. Saiu aquele, 44 agora, que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que fizeram? Creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Diga graças a Deus. Esta é a palavra que Jesus reservou para nós esta noite, e eu espero em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele possa ter falado ao seu coração, que Ele possa ter trabalhado no seu coração, no meu, tirando de nós toda pedra